preocupação que a comissão técnica e certamente a diretoria do Flamengo tem com um substituto para o Arrascaeta. Nathan, eu acho que é importante a gente falar que não é uma preocupação que surgiu nessa gestão de agora, né? O Flamengo há alguns anos procura um substituto para o Arrascaeta, não só pela questão física do Arrascaeta, mas para você ter um cara ali para revezar, porque sempre eles, né? Eu digo assim, o Flamengo, instituição independente de quem está por lá, sempre tentou revezar os jogadores. Tanto que você pode ver, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos. O Flamengo tem 2 laterais direitos, enfim, sempre tentou ter pelo menos mais de um, e é uma dificuldade você achar alguém como o Arrascaeta. Assim, é muito difícil você achar algum jogador que jogue como o Arrascaeta. Seja ele novo, seja ele experiente, assim, não tem. O Arrascaeta é um cara que ele é diferente, e você achar atletas diferentes não é fácil. Você pode ter um jogador que pode fazer a função dele ali, ok, mas você achar um outro Arrascaeta é muito complicado. Até deixo a minha opinião aqui em alguns momentos. Acho que durante esses anos, em alguns momentos, o Flamengo tentou encontrar outro Arrascaeta e deixou passar oportunidades de achar jogadores que pudessem agregar de alguma forma ali, porque focou muito em encontrar outro Arrascaeta. E aí percebeu que não ia achar, que era impossível de achar. E a partir disso, agora, você continua nessa busca. Uma busca que, assim, é difícil você achar alguém para substituir. E agora já não tô nem falando para você encontrar outro como ele. Tô falando para você substituir. Tentou o Alcaraz ali, entendia que o Lohan poderia fazer a posição em algum momento. Os dois já não estão... o Alcaraz tá emprestado ao Everton e o Lohan tá escanteado. Então já são 2 opções a menos. E eu acho que a movimentação mais recente que o Flamengo faz em cima disso foi tentar investir no Matheus Pereira do Cruzeiro lá atrás, no final do ano, numa possível negociação ali com o Luiz Araújo, que veio à tona recentemente, né? Então, talvez o Matheus Pereira pudesse ser de fato a opção para você revezar ali com o Arrascaeta. Mas é caro também, né? Sim, bastante caro. Eu acho até muito caro para ser um jogador reserva. É meio supervalorizado, né? Sim, claro, porque você vem do investimento do Cruzeiro, enfim. E aí eu acho que seria um jogador muito caro para você ter como reserva. O Matheus Pereira muito provavelmente seria o jogador mais bem pago do Flamengo se viesse. Ponto. Então, assim, é esse o nível. Tô falando com base do que ele ganha no Cruzeiro. Então, para você entender... Quanto é, Letícia, que ele ganha no Cruzeiro? Não falamos sobre valores aqui, Arthur. Mas, assim, seria um valor bem alto que talvez gerasse até um estresse no elenco. Eu acho que ninguém ganha no Flamengo o que ele ganha no Cruzeiro, né, Lelê? Exatamente. Mas como que o Cruzeiro, que o pai tava ferrado outro dia, tá pagando essa grana pro cara? Tá com uma SAF, né? Tá com um dono novo, um dono do supermercado, enfim, é um cara que se prontificou. Então, assim, o Flamengo tentou investir ali naquela ocasião, foi, assim, até para traduzir um pouco do que foi essa negociação. Não é bem o Flamengo vai até o Cruzeiro ou o Cruzeiro vem até o Flamengo. Alguém, chamado intermediário, levanta essa hipótese, os clubes debatem, os jogadores estão cientes, mas não avançou, entendeu? Até para deixar um pouco claro como foi essa situação. E aí, o Flamengo tem uma política, continua tendo uma política, e agora eu acho que ela vai ser muito mais evidenciada pelo trabalho do scouting, que é um trabalho que o Boto toma muito cuidado, porque ele vem do scout, é justamente o fato de você monitorar até três jogadores por posição. Então, eles procuram fazer isso em todas as posições e, naturalmente, a posição do Arrascaeta é uma das posições que eles observam com maior carinho, porque você não tem um reserva. E vai além de você não ter um reserva, vai no fato de que o Arrascaeta é um cara que teve 17 problemas físicos em 6 anos. Então, você precisa disso. Show. Cerqueira, rapidinho uma pincelada sobre isso, afinal de contas, precisamos falar sobre o jogo contra o Inter antes da gente encerrar. Assim, a Letícia falou bem o que tem acontecido no Flamengo nos últimos anos. Só a gente lembrar quantas e quantas janelas o nome do Oscar aparecia no Flamengo, que era uma tentativa que nunca deu certo. Eu acho que assim, não tem que procurar um substituto ou um reserva para o Arrascaeta. Tem que procurar um meia. Se vai jogar mais, menos, se tem... É porque não tem, de fato, né? Você perde o Arrascaeta, você não tem outro ali no elenco.
E só dando uma pincelada para a gente fechar, dentro das possibilidades desse elenco hoje, agora nessa data FIFA, o Plata jogou por dentro pelo Equador contra a Venezuela e jogou muito bem. Vindo de trás, encostando no ataque, como um camisa 10, ele também vai muito bem pelos lados. Pode ser que o Felipe Luiz tenha essa possibilidade, não sei se ele já testou em treino, se tem acompanhado esses jogos eliminatórios, porque ele já testou o Luiz Araújo por dentro também, que não foi mal, mas não é a dele ali. Mas o Plata foi bem contra a Venezuela, jogando mais centralizado ali, um pouco distante do camisa 9, porque no Flamengo ele estava até jogando de um falso 9 ali. Pode ser uma solução mais rápida, sim, mas de fato o Flamengo precisa de um meia. Precisa de um meia. Se vai ser melhor, maior do que o Arrasca, enfim, precisa de um meia. Ô, Nathan, só para arrematar aqui rapidinho, até o investimento no Dela Cruz é muito em cima disso, né? O investimento do Dela Cruz é para você ter alguém ali para revezar de uma certa forma, até porque é isso que eles fazem na seleção do Uruguai. Só que até uma prova disso é que se você entrar no site do Flamengo e você colocar em elenco profissional, o Dela Cruz, ele se encaixa como meia. Tipo, apesar de no Flamengo ele jogar praticamente sempre como volante ali, né? Revezando, homem, jogando como segundo homem ali com o Pulgar e tal. No elenco do Flamengo, no site, ele é tratado como meia, mas ele não joga como meia, ele joga como volante, praticamente sempre. E aí os outros meias são Lohan, que tá escanteado, e o Matheus Gonçalves. Então o Flamengo tem 4 meias especificados ali: Matheus Gonçalves, Arrascaeta, Dela Cruz e Lohan. Lohan tá com sub-20 e muito provavelmente não vai subir tão cedo, e fica... ou seja, no profissional você tem apenas o Matheus Gonçalves e o entendimento ali do Dela Cruz. Mas o que o Cerqueira falou em relação ao Luiz Araújo e ao Plata é tratado como uma opção internamente também, apesar de não ser a melhor das soluções, mas assim, talvez numa sequência necessária, em algum momento que isso se torne um pedido ali por questão de lesão ou por questão até de jogo, seja isso que o Felipe Luiz vai fazer. Mas assim, de fato, o Flamengo precisa contratar um meia, e aí eu concordo com o Cerque. Se vai ser melhor ou pior que o Arrascaeta, não importa, tem que ter um meia. É isso. Não, eu acho que tem que pesar a questão do salário também, enfim, isso tudo entra na conta, né? Enfim, a galera tá comentando aqui com a gente também, ó, o Plantando Beterraba. Não tem como ter alguém ótimo e caro na posição do Arrascaeta para ser reserva. Isso pode virar um problema, a gente comentou um pouco sobre, né, o Matheus Pereira. O Gustavo Carvalho, um abraço, Gustavo, meu amigo. Não tem substituto para o Arrascaeta se não for do próprio time ou da base. Muita qualidade para conseguir alguém desse nível para não jogar. O Anderson Suzini, na Europa quase não se joga com 10 clássicos, tanto que estão desaparecendo. Seria benéfico para o futebol mundial se o Brasil voltasse ao seu jeito natural de jogar. E é engraçado que a base do Flamengo ainda tenta formar esses jogadores, gente. Se você olhar para trás, pareceu, tudo bem, né? Não entrando na questão de qualidade, né? Mas apareceu Adrian, Tomás, Matheus, filho do Bebé. Matheus Sávio, essa galera. Agora você, bem ou mal, tem o Lohan, o Matheus Gonçalves. É que hoje todo meio ali acaba sendo deslocado para a ponta pelo estilo do futebol. Como é o nome desse 10 que o Felipe Luiz gosta muito do Sub-20? Guilherme. Então, de repente é a hora de testar também. O José de Souza Santos fala, mas o Flamengo era para ter... Eu já sou contra, mas beleza. Mas depois a gente entra mais nesse... Esquece do Felipe. Se a Letícia falou, tá falado. Olha que eu amo o Gui, tá? Acompanha um tempão. O José de Souza diz, era pro Flamengo ter contratado o Alan Patrick antes do Internacional. É o melhor meia do Brasil. Meu Deus, Camilinha mandou isso aqui no Zap também. O melhor meia brasileiro, de repente, em atuação no futebol brasileiro, é o Alan Patrick, em termos de camisa 10. O cara que jogou no Flamengo, teve ali, né, a sua trajetória um pouco complicada por algumas séries de questões, mas é um cara talentoso e de repente encaixaria. Um cara que seria reserva na boa. Sim, eu acho que a torcida... Eu entendo perfeitamente o amor da torcida pelo Arrasca, enfim, não tem como ser diferente, mas a torcida tem que desapegar um pouco desse negócio, um reserva pro Arrasca. Quem disse que se o cara chegar a jogar muito não vai ser titular? Sabe? Isso. Eu acho que até o caso do Matheus Pereira, tá? Porque a torcida se o cara tiver jogando muito, se for benéfico pro elenco, pro time, ele vai ser titular. O Felipe Luiz vai ser titular. Inclusive já foi um papo que o Felipe Luiz teve com a Arrascaeta, quando ele assumiu. Ele sabe que se precisar, vai ficar no banco, se tiver alguém melhor. Então, assim, contratar o meia. Se vai jogar mais ou menos, o Felipe Luiz vai dizer, como treinador, né? E o Felipe deixou claro que... As 11 posições de titular pertencem ao Felipe Luiz. É isso. Ele bota quem tiver melhor, é óbvio, pô. É isso. E tem mostrado personalidade, e ele já falou que tem dado minutagem ao Arrascaeta, porque ele acredita que o Arrascaeta é um cara